Olá, começamos mais um Saúde Ativo, programa que traz para você informações sobre saúde e qualidade de vida. E hoje vamos bater um papo com a doutora Alessandra Aleixo, ela é ginecologista e vamos falar sobre menopausa. Você já está na menopausa, já está preocupado com essa fase? Vamos bater um papo aqui bem interessante. Vocês também terão uma dica de saúde. Fiquem conosco. Doutora Alessandra, seja bem-vinda ao Saúde Ativa. Muito obrigada pelo convite, estou aqui felicíssima por falar esse tema tão palpitante, tão importante aí na saúde da mulher, né? Falar um pouquinho sobre todas as fases que a mulher passa, as alterações hormonais ao longo do período, né? Desde quando ela é menina, ainda ali na menacme, na primeira menstruação, até a senilidade, né? Então são fases aí que atravessamos e que tem suas nuances, cada fase, né, e idade que a mulher passa. Eu comecei o programa falando que a gente vai falar sobre a menopausa, mas vamos lá para o início da vida da mulher. As mães às vezes têm dúvidas, quando é que eu devo levar a minha filha ao ginecologista pela primeira vez? Quando ela menstrua, quando ela tem a primeira relação sexual? Explica pra gente. Então, por a mulher passar por várias fases, né, e cada fase tem sua peculiaridade, a gente já orienta desde da consulta lá com o pediatra, né, quando começarem a aparecer os primeiros caracteres sexuais femininos, quando a menina já começa a apresentar telarca, que é o aparecimento da mama, né, ali iniciando, os pelos pubianos, ou até mesmo a primeira menstruação, é interessante já a mãe já começar a ter esse olhar, né, já vou começar a introduzir essa primeira consulta. Ficar atento nessa primeira fase, né, da menina, quando ela menstrua pela primeira vez, como é que vai ser esse padrão menstrual dela, né? A partir dali, a gente já começa a observar se a menina vai ter cólicas, se ela vai ter alguma alteração relacionada a humor, a disforia, né, que significa a mudança de humor, ora ela está mais agitada, ora ela está mais entristecida. Então, essas alterações, ela tem que ser realmente explicada para a mãe ter esse entendimento. E ao longo das fases, né, da idade, a mulher vai avançando a idade, vão surgindo outras alterações, né, outras modificações no corpo. Uma coisa importante nesse início, e que a gente pega muito em consultório, quando as mães levam as meninas assim já na primeira menstruação, elas se preocuparem muito com a regularidade menstrual, né? A gente, mas ela menstruou esse mês, o outro ela não menstruou, na primeira menstruação dela vieram 10 dias de sangramento, agora veio 1, então assim, existe um tempo para maturação do eixo hormonal da menina, então a gente fala ali 3 anos do menacme ou a partir dos 16 anos já existe uma maturação. Então, quando passa dessa fase é que a gente tem um olhar mais preciso em relação, olha, a menstruação dela vai ter esse padrão. Enquanto não passa disso aí, ela fica tendo essas alteraçõezinhas e é extremamente normal. Então, é importante realmente que quando a mãe tem essa dúvida, leve sua filha, porque a gente vai esclarecer exatamente essas nuances, né, que geram, né, essas dúvidas todas, né? Doutora, o tempo que nós temos aqui é um tempo que eu gostaria de esclarecer muitas dúvidas, né? Por isso que eu vou precisar pontuar algumas para a gente chegar no nosso foco, que é a menopausa. Mas eu não poderia deixar de falar em mulheres, em início aí, começando a menstruar, em dores, sem falar inclusive da endometriose. A gente ouve falar muito na TV, né? Eu queria inclusive que a senhora falasse de alguns sintomas, porque muitas mulheres passam a vida inteira achando que sentir dor é normal, que a menstruação de uma certa forma é normal, porque a gente pensa que, por exemplo, as cólicas, não, é normal você sentir cólica. Até que ponto sim é normal? E essa leitura do que seria, né, a endometriose, quais são os sintomas, para que a gente alerte, inclusive, muitas mulheres que acham que alguns sintomas que ela tem, ela vai viver, passar a vida inteira assim e não vai tratar. Né? Então, a endometriose realmente é uma doença, né, multifatorial, né, e que ela tem várias teorias em torno dela em relação ao por que ela aparece, né? Mas é basicamente o quê? Para ter um entendimento mais prático. É quando as células que eram para estar dentro do útero, que são células endometriais, ou seja, as células que a gente menstrua, elas refluem, elas estão fora do útero. Então elas se implantam em locais fora do útero, que pode ser bexiga, intestino, trompa, ovário. Então, imagine, todo mês essa menina menstruando
e essas células que estão dentro do útero menstruando, fora do útero menstruando também. Então, não é para ter sangue naquela região. Então, o que é que o organismo faz? Uma reação inflamatória e atrofia. Reação inflamatória, fibrose. Reação inflamatória, fibrose. Então, vários pontos de fibrose, ou seja, de cicatriciais, começam a dar aderências. Essas aderências levam a cólicas, levam a dores fortes, às vezes até incapacitantes. Então, o que é que a gente dá de primeiro sinal? O que é o primeiro sinal para, de repente, uma mãe procurar um ginecologista ou uma senhora ou uma... Porque pode aparecer em qualquer fase da vida. Hoje eu estou pegando meninas com 16, 17 anos, que menstruaram lá com 10, que já tiveram a primeira menstruação já com muita cólica. E não, é normal quando casa Sara, né? A história é essa, né? Quando casa Sara, quando ela passa, eu tinha cólica também, aguenta aí que é assim, né? E isso aí vai levando e vai piorando o quadro dela ao longo do tempo. Então, quando ela chega para mim lá com 17, 18, com cólicas incapacitantes, quando você vai fazer uma ressonância, essa menina já tem foco de endometriose. Então, assim, cada vez mais cedo. Então, primeiro sinal, cólica menstrual, dor pélvica, alterações intestinais importantes, ou seja, quando essa menina está menstruada, normalmente ela tem alteração do intestino em relação a horas ela está com diarreia, horas ela está com constipação. Oxe, meu intestino mexe um pouquinho ali quando eu tô menstruada, é importante. A dor durante a defecação, dor durante a relação sexual. Então, são os primeiros sinais e sintomas que a gente já liga o sinalzinho de alerta. Só que, quando a paciente já tem esse quadro, ela já pode ter a endometriose. Então, o que é que a gente tem que sinalizar primeiro? A cólica menstrual, a dismenorreia, que é o nome científico que dá para a cólica. E aí a gente tem que já procurar para saber até que ponto essa cólica é normal, né? Quando ela toma um analgésicozinho ali, no primeiro dia e passou, beleza, que analgésico? Um analgésico simples, passou. Não, tem que levar para urgência, tem que tomar medicação venosa. Aí é quando a gente já não é normal. E antes só de a gente entrar no nosso tema aqui do bate-papo, que é a menopausa, só para falar para quem nos assiste a frequência, inclusive, da visita ao ginecologista, né? A gente sabe que, por exemplo, quando a gente fala do câncer de colo de útero, ele pode muito bem, seria prevenido se a gente tivesse essa frequência, essa regularidade na ida ao médico e averiguar, porque, infelizmente, em muitos casos a gente só vai quando tem sintomas. Se eu não estou sentindo nada, estou levando minha vida, está tudo bem. Qual é a frequência, doutora, dessa visita ao ginecologista? Então, uma coisa importante para a gente falar também em relação às meninas lá, é a vacinação do HPV. Né? A vacinação é fundamental. Essa primeira consulta, ela serve também para que a gente alerte as mães nessa necessidade, né, de aplicar a vacina. Hoje a gente tem a vacina nonavalente, que ela protege para 9 sorotipos de HPV, que é o principal agente do câncer de colo uterino, tá? Então, em todas as fases, a mulher pode fazer a vacina e ela pode estar fazendo uma prevenção. Hoje a gente sabe que a mulher, né, às vezes troca de parceiro, enfim, né, ao longo do período aí da vida dela, e isso tudo pode levar a complicações, né, geradas por esse vírus. E a frequência que a gente tem que ir ao ginecologista é pelo menos uma vez no ano. Eu sempre brinco que a ginecologista é aquele médico, é a clínica da mulher. Então, ela não deixa de ir. A gente pede exame laboratorial, a gente pede os principais exames de rastreio e, a partir dali, a gente direciona para outros profissionais, se for o caso. Mas, pelo menos uma vez por ano, faz necessário essa consulta. Entendi, ótimo. Doutora, agora vamos falar sobre o tema aqui que também interessa a todos, que é a menopausa. O que é a menopausa? Que fase a mulher entra? Porque a gente diz, não, é depois dos 40, aí a gente vê alguns casos de mulheres com 30 e poucos, eu estou na menopausa, pronto, é um problema. Fala pra gente. Então, a menopausa é uma fase, né, em que a mulher, ela para de menstruar. Ela acessa a menstruação, ou seja, seu eixo hormonal, né, hipófise e ovariano, ele para, né? Então, os hormônios, eles caem, principalmente estrogênio, progesterona, testosterona, e isso leva a alguns sinais e sintomas. O período da mulher, principalmente aqui no Brasil, que para, né, que tem a parada desses ciclos menstruais, ele ocorre em torno dos 45 aos 55 anos. A média da mulher brasileira é em torno de 48 anos. Quando isso acontece abaixo dos 43 anos, certo?
a gente considera como falência prematura ovariana. Sim. Então, aquela mulher que antigamente chamava de menopausa precoce, né? Hoje a gente chama de falência prematura abaixo dos 43 anos. Então, a mulher ali, 45 aos 55, ela já pode começar a apresentar alguns sinais e sintomas, né? Uma irregularidade menstrual, aí vem os calores, enfim, ressecamento, e aí a gente já começa a pontuar alguns sinais e já meio que se preparar, opa, ela deve estar perto, né? Sim. E com dosagens hormonais e avaliação clínica a gente tem como fazer o diagnóstico. Mas a menopausa, a mesma fase, é a parada da menstruação por mais de um ano consecutivo com diminuição dos hormônios, principalmente estradiol, progesterona. A testosterona ela já baixa a partir dos 38 anos, então não seria uma via de regra. Seria mais o estradiol que baixa e o FSH que sobe. Doutora, a mulher na menopausa, o desejo de ser mãe, ele está zerado? Na realidade, hoje com a reprodução, né, tantos fertileutas e com a evolução da medicina, né, a gente até vê casos de mulheres que recuperam, né, sua função hormonal com tratamentos, mas a função reprodutiva, fisiológica, ela cessa totalmente, porque a gente precisa do estradiol, da progesterona, dos hormônios estarem equilibrados para a ovulação e, consequentemente, para uma gestação. E segura, né? E a senhora falando, inclusive, dessas tecnologias, dos avanços, as mulheres também associam muito a menopausa a sofrimento, ao calor, a muita mudança, a ressecamento, eu vejo algumas falarem, né? Ressecamento vaginal. Ainda permanece, as tecnologias aí que vão surgindo, elas estão contribuindo para a melhoria dessas coisas que são queixas muito grandes. Eu lembro de mulheres, elas sentem calor que parece que tem realmente um fogo ligado assim na frente delas, sofrem muito. Isso vem evoluindo também, doutora? Então, hoje o que a gente tem de melhor, né, para as pacientes que realmente têm perfil para o uso é a terapia de reposição hormonal. Hoje, graças a Deus, a gente está conseguindo, né, resgatar, né, muitas mulheres aí que também já estavam meio que desenganadas em relação a essa melhora. E isso impacta, né, a gente sabe que impacta em tudo na vida dessa mulher, né, nas suas relações de trabalho, com relações familiares, conjugais, inclusive, né, porque é um período que, de repente, roda uma chave. Eu estava aqui bem tranquila, de repente eu começo a ter um suor esquisito, né, tô dormindo, de repente tô no ar-condicionado, de repente desligo o ar-condicionado e fica aquela confusão. Não tenho mais desejo sexual, vou ter relações, tenho secura vaginal intensa, né? E às vezes eu tô animada, às vezes eu tô triste. Então essas nuances que ocorrem, essas alterações hormonais que ocorrem nessa fase, ela vai provocando tudo isso. E o que a gente tem que ficar aí, que tem que levar como uma orientação para vocês, mulheres, né, que estão assistindo o programa, é que aos primeiros sinais, né, a minha menstruação passava 5, 6 dias, agora passa 2. Ela estava vindo todo mês, agora vem 1 mês, 3 não. Eu comecei a, do nada, ter um calor esquisito, acordar de madrugada, suada, comecei uma secura vaginal. Então, esses primeiros sinais, a gente já pontua como um período de perimenopausa. Então, são os primeiros sinais e que a gente já tem que começar a dar esse resgate para essa mulher, para que ela não chegue no estágio aí mais avançado, sim, como a gente começou nossa fala. Então, os primeiros sinais, a gente tem o que a gente chama de janela de oportunidade para tratamento da menopausa, que seria ali quando ela inicia os primeiros sintomas, 10 anos, né? Até 10 anos. Então, a gente tem benefícios que a terapia de reposição hormonal ela pode levar para essa mulher, evitando problemas lá na frente, que não seriam só esses da transição, que são os calores, enfim, mas alterações ósseas, desmineralização óssea, problemas articulares, problemas cognitivos, né? Já sabe que pacientes que entram na menopausa e que não fazem reposição, elas têm mais facilidade de apresentar Alzheimer, demência, né, esquecimentos, doutora. Isso já está muito relacionado, né, as mulheres, inclusive, quando estão no período dessa transição, nossa, eu botei minha chave do carro aqui, aí vai procurar em outro lugar, né, eita, eu fiz isso aqui, esquece muito, então isso já é um sinal de alerta, né, então a gente tem que realmente ter esse olhar
para o futuro, para essa mulher como é que ela vai estar daqui a 20 anos, né? Com seus ossos bons, sem estar com osteoporose, sem risco cardiovascular e com a mente boa, né? Entendi. E aí tudo isso com a reposição a gente tem como... Agora, como eu te falei, tem pacientes que podem fazer e outras não podem, né? E aí precisa ser avaliado. Isso, precisa ser avaliado. Eu quero falar um pouco mais sobre a reposição, mas a gente agora vai para um breve intervalo, já já voltamos, fiquem conosco. Estamos de volta com o Saúde Ativa. O nosso bate-papo hoje está sendo com a doutora Alessandra Aleixo, ela é ginecologista. Estamos falando sobre menopausa e outras coisas também aí relacionadas à saúde da mulher. Doutora, eu terminei o primeiro bloco falando sobre reposição, né? E aí muitas pessoas, inclusive, não sabem como funciona. Eu queria que a senhora também falasse para a gente se é uma coisa que a gente tem disponível no SUS, se é também só em consultório particular, se essa reposição é comprimido, é injeção, o que é, né? Porque a gente vê reposição hormonal. A gente talvez imagine que é chegar na farmácia e comprar os hormôniozinhos, as cápsulas e tomar. Como é que funciona? Então, primeiramente a gente tem que fazer um rastreio, né? Tem que fazer uma avaliação da paciente que pode usar a terapia de reposição e a que não pode usar. Infelizmente, a terapia de reposição hormonal não comporta todas as mulheres. A gente tem que ter uma história clínica bem feita, tem algumas contraindicações que são absolutas, ou seja, você não pode usar de jeito nenhum. E tem algumas contraindicações que são relativas, ou seja, ela tem algum risco, mas o uso da medicação supera, né, o benefício supera o risco. Então, a gente tem que estar realmente linkada com o seu ginecologista, porque ele vai fazer esse rastreio e vai ver o que é melhor e qual o tipo de reposição que você pode fazer. Você me perguntou em relação às vias de administração. Hoje a gente tem no mercado uma gama de via de administração da terapia de reposição hormonal, que ela vai depender da sintomatologia da nossa paciente. Vamos supor, ela inicia os primeiros sinais e sintomas com uma secura vaginal, então eu vou usar um creminho vaginal, né, à base de hormônio, normalmente hormônio sintético ou natural, depende, né, que ali já vai melhorar aqueles primeiros sintomas, eu já vou começar a fazer uma reposição inicial. Se ela tem sintomas mais sistêmicos, são os calores, né, a disforia, enfim, aí a gente vai pensar em usar algo que vai agir de forma mais global no corpo dela, que a gente tem os transdérmicos, que são gel que a gente pede para manipular em farmácia de manipulação. Sim. Também tem em farmácia registrada, também sem ser farmácia de manipulação, laboratórios, né, já conceituados no mercado, que eles têm hormônio e que a gente utiliza tanto por via de gel, como por via de adesivos e por via oral. O que vai diferenciar isso aí é exatamente essa conversa que você vai ter com a paciente, né? Qual o seu grau de esquecimento, como é a sua rotina. Então a gente vai perguntar à paciente qual é a rotina dela e o que é que se encaixa melhor nessa rotina e também na sua história clínica. Hoje a gente sabe que os trabalhos mais recentes, todos mostram que a terapia de reposição hormonal feita de uma forma segura, ela só traz benefícios para as nossas pacientes. Benefícios cardiovasculares, benefícios ósseos, cognitivos, né, de uma mente mais coesa, né, ao longo do tempo, a parte de humor mesmo, né, que é o que primeiro altera ali também, né, mas o que a gente tem que deixar claro que a via de administração transdérmica, que são essas bases de gel, a base de adesivos, são as mais seguras. Sim. Do ponto de vista sistêmico, né, porque elas não têm passagem hepática, não passam pelo fígado, né, então elas já entram direto na corrente sanguínea e esse benefício nos trabalhos mostram que é mais acertado, mas isso não significa dizer que as outras vias de administração, elas também não sejam seguras de uma forma monitorada. A gente tem que realmente ficar de olho na nossa paciente. Elas sempre perguntam, doutora, quanto tempo eu vou utilizar né, o hormônio? Sim, eu vou ficar usando, né? Até quanto tempo eu posso utilizar? A gente sempre fala até a próxima consulta.
porque a gente vai ter que reavaliar essa paciente. O que é que eu vou ver? Ah, se a senhora está se sentindo bem com essa dosagem, a gente pode entrar com a mais alta, posso diminuir, posso tirar esse aqui, posso... Entende? Então, a reposição, ela é individualizada, por isso que a gente não pode estar tomando, nem usando o remedinho da amiga, gente, da vizinha. Ela leu agora minha mente, eu ia falar sobre isso. Porque é algo individualizado. Eu vou pegar a minha paciente, vou rastrear, vou dizer, olha, para você o melhor tipo de hormônio é esse, né? O tempo de ação é esse, o tempo que você vai usar é esse. Vai voltar para mim com 6 meses. Vai ter aquela paciente que já usa reposição há muito tempo, que optou por outra via, que eu vou dizer, olha, vai voltar com 1 ano. A gente já tem esse contato aí mais direto, mas isso vai depender dessa avaliação contínua. Ótimo, tá? É muito importante a senhora reforçar. A cada entrevista, inclusive, a gente traz aqui esse questionamento, porque é muito fácil a gente pegar da amiguinha, do vizinho, da vizinha. As orientações, né? E a receitinha. Eu tô com o mesmo sintoma, vai ser a mesma coisa, não é. Cada caso é um caso, a gente precisa reforçar, inclusive receitinhas também. Receitinhas de bolo. De bolo. Porque como a gente tem o acesso fácil às redes, né? Hoje a internet, tem coisas que não são nem das amigas, mas que eles indicam receitas caseiras. Eu acho que é importante, inclusive, parte da senhora esse alerta com essas receitas caseiras. E assim, eu já recebi pacientes que, tipo, deixaram de fazer a reposição que a gente orienta, né? Para fazer aqui... Lá o Instagram orienta, né, de parar tudo que está fazendo para usar. A gente não, eu sempre falo que a terapêutica ela é multifatorial. Tem óleos essenciais, vai melhorar o sono, né? Mas veja, tem algumas pacientes que precisam de reposição propriamente dita. Então tem coisas que você não pode tirar simplesmente, né? Então a gente pode acrescentar, né? E como uma equipe multiprofissional, você levar essa melhoria da paciente, né? Então as terapias naturais a gente super indica também, mas quando ela precisa da terapia hormonal, é ela que vai funcionar e que vai levar esse benefício aí a longo prazo, né? Por isso que a terapia de reposição hormonal, há alguns anos atrás, foi batia, né, e bem criticada, e que apareceram vários casos de câncer de mama, né, porque era exatamente isso, você começou a usar o remedinho da vizinha. Então eu não fazia uma mamografia para saber se eu tinha alguma alteração, não fazia uma história clínica bem feita para saber se eu tinha um antecedente, se eu tinha risco para trombose, para AVC, né, tudo isso a gente tem que, se eu tinha uma doença metabólica, de repente um diabetes descompensado, que a gente tem que realmente ver, né, encaixar nisso tudo. Então ela usava, e aí com o tempo, um câncer de mama, né? Um câncer disso, um câncer daquilo. E aí foi quando a terapia de reposição ficou estigmatizada. Eu tenho pacientes ainda que chegam no consultório, apesar de toda essa conversa, esse acesso que a gente tem hoje, com medo da reposição. Por conta desse histórico prévio aí que dá câncer, né? Na realidade, ela previne até câncer de cólon retal, né? Ela previne. A gente falou recentemente, inclusive, sobre esse tema, doutora. Isso. A gente vai só para assistir aqui uma dica de saúde e voltamos já já. A importância de um bom sono. É durante o sono profundo que o disco intervertebral consegue se reidratar. Dessa forma, diminui a impactação e faz com que não exista a possibilidade de hérnias de disco. Então, se você não tem o hábito de dormir bem, eu começaria a partir de agora. Doutora, quando a gente fala também sobre menopausa, a gente fala sobre pele, o que é que muda também? A mulher percebe uma grande diferença, ela fica mais oleosa, mais ressecada, as acnes não voltam nunca mais, como é que funciona? Então, o período da menopausa é o período em que ocorre uma diminuição do estrogênio, né? O estrogênio é o hormônio feminino, né? É o hormônio que deixa a mulher viçosa, né? Em todo o seu corpo, né? Então, ela que leva a hidratação, inclusive vaginal, hidratação da pele, melhora de cabelo. Então, quando você tem a queda desse hormônio, que está iniciando, a primeira coisa que a paciente fala, doutora, minha pele está esquisita. Eu estou sentindo que estou tendo que usar mais hidratante, eu estou tendo uma ardência a urinar muitas vezes, estou tendo infecção urinária de repetição, a minha vagina eu estou sentindo ela mais ressecada, às vezes faz pequenos cortes, então tudo isso por conta do estrogênio. O cabelo fica mais quebradiço, né?
secura mesmo. Então, o primeiro sinal. Então, quando você já começar a ter esses sinais, a partir dos 40 e pouquinhos, já começar a perceber que o estrogênio pode estar diminuindo e começar já a pensar aí num resgate disso aí, né? Porque a mulher precisa dele. Claro, doutora. E aí me veio também uma dúvida agora sobre essa questão da menopausa e da vida sexual da mulher, né? Para o homem, a gente sabe que as coisas funcionam um pouco diferentes e para a mulher vem o ressecamento, talvez a vontade de não ter relação. Sim. Para além dessa visita, né, a ginecologista, em alguns casos há necessidade também de uma visita ao psicólogo para que ela entenda. É importante que o parceiro também esteja presente, porque para ele, né, às vezes procurar a mulher e ela não tô, amanhã de novo, depois não tô legal, isso pode gerar um problema aí na rotina. Em alguns casos é necessário também? É um ponto muito importante esse, porque talvez seja um ponto principal, assim, da ida da paciente nessa fase para tentar um resgate, né? Exatamente quando ele começa a impactar, né, na relação mesmo, né, marido e mulher, enfim, na relação conjugal dela, e que isso pode levar até a necessidade realmente de terapia de casal, né? Às vezes eu peço até para o esposo ir à consulta, para a gente orientar também e explicar que é uma fase que ela está passando, né? Então, a gente sabe que a partir dos 38, 39 anos, a mulher já tem um descensozinho da testosterona. Toda mulher tem testosterona, numa dosagem ali feminina, né? E que a gente precisa dela para libido, para ter mais, né, força, músculo, enfim. Então, quando ela começa a cair, a paciente já começa a sentir ali a diminuição da libido, aquele desconforto. Então, já é a hora de você tentar já um resgatezinho. Mas também ficar de olho que a sexualidade também não só está ligada a isso aí. Quando você falou do psicólogo, às vezes as relações também têm outras nuances aí por trás, sim, que hoje todo mundo quer a fórmula mágica, né? Eu quero a fórmula mágica para melhorar minha libido, né? Não, e parece que todo mundo agora só fala nisso, né? E que na realidade não é só isso, né? Tem muita coisa por trás disso aí, né? A gente sabe que impacta, mas a sexualidade é um mundo, então a gente tem que estar sempre ali. Óbvio, tem que levar as questões orgânicas, fisiológicas, né, que aí vem para o ginecologista, mas de repente você também não está bem com seu parceiro, de repente, sim, você não tem uma relação boa, de repente vocês estão precisando realmente conversar e ir para um psicólogo, serem outras questões. Então é por isso que a gente fala que essa fase aí, ela tem que ser bem, né, esse tema aí tem que ser bem estudado. Sim. E a gente não pode fazer uma consulta de 20 minutos com a paciente dessa. Paciente que vai para mim com perfil de menopausa é consulta de 1 hora, 1h30, no mínimo. Porque você tem que desmiuçar todo esse, né, elencar o que é que ela vai precisar de equipe multidisciplinar ali ao lado, né, e ter esse olhar, né, mais global para ela. Doutora, para além desses tratamentos hormonais que dependem, né, da sua avaliação, da sua receita, o que a mulher também na sua rotina ela pode fazer no dia a dia? É fato que todos os médicos que passam aqui pelo programa, eles falam coisas muito semelhantes e a gente sabe que é a água, a alimentação, mas eu queria ouvir da senhora. De que forma podemos contribuir e, inclusive, quais os alimentos, se existem alimentos que para essa fase são importantes, ajudam também na melhoria desses sintomas? Então, o que a gente orienta a nossa paciente, e orienta todas as pacientes em todas as fases, mas nessa em especial, atividade física e uma boa alimentação. A gente tá ali, né, nos pilares, né, atividade física, sono, alimentação, né, cuidar da parte emocional, psicológica, enfim, né, são os 5 pilarezinhos ali que a gente tem que estar sempre de olho. Mas com a vida corrida, a gente sabe que a gente tem que diminuir um pouquinho aqui para poder encaixar ali, né, mas o que a gente não pode deixar, eu acredito que é o fundamental, é a qualidade do sono, é uma boa alimentação e atividade física. A atividade física, ela vem aí para modular também receptores para uma boa reposição. Não adianta eu entupir essa paciente de hormônio e ela não ter como levar esses hormônios para o lugar correto.
Então, a atividade física, principalmente a atividade aeróbica, ela modula receptores para esses hormônios, melhora a resistência desses hormônios na periferia, então você tem como circular ele melhor. Então, uma coisa que, doutora, eu estou no Pilates, estou fazendo Pilates. Pilates é ótimo, vamos fazer Pilates, mas encaixa junto com Pilates a atividade física aeróbica, pelo menos uma caminhada, uma natação, uma hidroginástica, uma corrida para quem gosta de correr, né? Mas isso, óbvio, fazendo uma avaliação cardiovascular, tudo, né? Antes, porque precisa estar alinhadinho. Mas assim, a importância da atividade física, tanto para liberar endorfinas, que também vai melhorar o humor, né? Vai melhorar o sono. Então, eu acho que é fundamental. E a alimentação, a gente evitar alimentos que sejam inflamatórios, porque tanto a gente falou um pouquinho sobre endometriose, mas nessa fase também a mulher precisa estar desinflamada o máximo que ela puder também para poder receber o que ela está levando aí de hormônios e suplementos que muita gente a gente precisa também entrar, né? Tem alguns que a gente já orienta como se fosse uma receitinha, né, para paciente ali, para todas as pacientes. Então, é importante esse olhar. Doutora, eu seguiria aqui por muitas e muitas horas ainda, não só sobre menopausa, mas saúde da mulher, uma coisa que a gente tem muita coisa para falar, a gente pode voltar em outro momento. Eu acho que endometriose é um assunto também que está muito em alta, ele tem que ser revisto, câncer de colo de útero e outros tipos de doenças também que a gente com esse cuidado poderia evitar. Mas eu preciso encerrar, mas antes disso eu queria que a senhora falasse para quem nos assiste, aquelas mulheres que estão preocupadas, porque eu estou perto da menopausa, as que já estão, né? Há vários tabus, inclusive, eu imagino, em relação à menopausa, vários medos, inseguranças, mas para falar, para acalentar e para dizer que, assim, chega. Que bom que ela chega, porque você está vivo. Chega para todo mundo. Né? Mas de como é que ela deve lidar com isso, os cuidados e a visita regular ao médico? Sim, então, a gente deixa como mensagem final, né, dessa conversa, que a gente tenha realmente esse olhar para esses primeiros sinais e sintomas que a gente comentou tanto, né, que seriam realmente uma secura, os calores, a insônia, a disforia, uma mudança de humor repentina. Poxa, vou conversar isso com a minha ginecologista, ela pode me ajudar, né? E além desses primeiros sinais e sintomas, ir ao ginecologista regularmente, conversar, levar seus questionamentos, encarar, né, essa fase como mais uma fase que a mulher passa na vida. A gente passou lá pelo início, pela gestação, né? A gente ainda vai passar mais uma, que é a senilidade, né? Então vai passar essa parte da menopausa e vamos lá para a fase senil, que aí já são outras questões. Então são fases e que realmente essa fase é uma fase que dá um pouquinho mais de turbulência, mas que graças a Deus hoje a medicina, a ginecologia, a endocrinologia tem muita coisa boa para oferecer e para minimizar, né, os tão temidos, as tão temidas queixas que vem apresentando, né? Para a gente seguir aí em frente com boa saúde, né? E boa qualidade de vida, que é o que a gente quer para vocês. É isso mesmo. Então, nada de desespero, para tudo tem jeito, tem tratamento, tem cuidado. O ideal é que a doutora falou, seja lá em que fase for da vida, é você buscar um médico, visitar regularmente, as coisas podem ser evitadas, outras que se acontecerem podem não ser tão graves se você fazer essa visita regular, né, doutora? Então, não tenham medo, busquem ajuda e falem. Falar é super importante em qualquer fase da vida. Não ter receio de comentar, né? Que às vezes é tanto tabu que às vezes tem vergonha de falar sobre um tema tão importante, né? Às vezes até com um bate-papo com uma amiga e não fala, ou acha que se eu falar que eu estou na menopausa vão dizer que eu sou velha, enfim. Isso. Mas não é isso, né? E às vezes o medo de ir ao médico para contar a sua particularidade. Isso, a particularidade, sua parte então eu tô tendo um probleminha, mas eu tô com vergonha. Isso, não tem que ser vergonha, né? A profissional tá ali para justamente te ajudar, né, doutora? Essas dúvidas, com certeza. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, estou à disposição quando vocês precisarem. Tá Obrigada. Bom, doutora. Em breve, Saúde Ativa estará de volta trazendo informações importantes para você sobre saúde e qualidade de vida. Até lá.